Muito bem, pessoal, vamos lá. As hipóteses de aquisição de nacionalidade originária se esgotam na Constituição, sendo, portanto, taxativas. Então, o indivíduo será brasileiro nato por força da linha A, B ou C do artigo 12, inciso 1º da nossa Constituição. Não é possível que se ampliem as hipóteses de aquisição de nacionalidade originária por legislação infraconstitucional, tá certo? Então, vamos checar aqui cada uma delas. Será brasileiro nato? Vamos lá. O nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Bem, aqui nós temos o critério principal de aquisição de nacionalidade originária no país, que é o critério do ius soli. A regra é a de que o nascido em território nacional será brasileiro nato, independentemente da sua ascendência. E por território brasileiro se compreende não apenas a área continental do país, né? Mas as suas ilhas, os seus mares, ou seja, toda a extensão efetiva do território nacional. Bem, mas é possível que o indivíduo, ao nascer no Brasil, não seja considerado brasileiro nato? Sim, mas vejam só, é preciso que ele seja filho ou filha, não é, de pais estrangeiros, então ambos devem ser estrangeiros. Não importa a nacionalidade, pode ser um pai suíço casado com a mãe norueguesa, não interessa, mas ambos precisam ser estrangeiros. E um deles, pelo menos essa é a interpretação majoritária, um deles deve estar no Brasil a serviço de seu país. O a serviço de seu país significa serviço oficial, ou seja, um serviço reconhecido pelo Estado, não é? Seja um ministro de Estado, um secretário de Estado, um rei, uma rainha, o diretor, não é, de uma estatal, mas o fato é de que ele está no Brasil, ou ela, a serviço oficial do seu país de origem, não serviço privado, serviço oficial do seu país de origem. Por exemplo, vamos lá, todo mundo prestando atenção. Imaginem a seguinte situação. Um casal de japoneses decide vir ao Brasil, a moça está grávida, mas ainda no início da gravidez, e eles decidem percorrer o litoral lindíssimo do nosso país e ficam mais tempo do que haviam programado. Bem, a situação é, a criança nasce em Morro de São Paulo, na Bahia. Ela é o quê? Feliz, né? Inicialmente, feliz porque nasceu num lugar muito bonito, mas o que nos interessa aqui para efeito de prova é brasileira nata, né? A criança é brasileira nata. Por quê? Ainda que os pais sejam estrangeiros, japoneses, eles não estão aqui a serviço oficial do país de origem, estão a serviço da alegria, do turismo, mas não a serviço oficial. Situação distinta é a de um casal de italianos, cujo pai, marido no caso, né? Ele é um embaixador, né, da Itália, que está morando em Brasília, cumprindo um serviço oficial, então, do governo italiano, e eles têm um filho em Brasília, por ocasião do cumprimento desse serviço pela embaixada italiana. A criança não é brasileira nata, ela é filha de italianos, né? A mãe e o pai está a serviço do governo italiano no Brasil.
Flávia, mas o que que a criança será? Bem, provavelmente italiana, mas a pergunta da prova, ela vai querer saber se você tem a informação de que essa criança não é brasileira nata. É o que a gente precisa. Turma, a frase todo filho ou filha de brasileiro, nascido no Brasil, brasileiro nato é uma frase correta? Vamos raciocinar. Todo filho de brasileiro ou brasileira, nascido no Brasil, brasileiro nato será. A frase está certa? Sim, a frase está certa. Sabem por quê? Porque para que o indivíduo tenha nascido no Brasil e não seja considerado brasileiro nato, ele precisa ser filho de pais estrangeiros. Então, se a mãe é brasileira ou o pai é brasileiro, e ele nasceu aqui, ainda que o outro seja estrangeiro, esteja cumprindo o serviço oficial do país de origem do Brasil, essa criança será brasileira nata. Então, registrem isso. Filho de brasileiro, nascido no Brasil, brasileiro nato é. Filho de brasileiro, nascido no Brasil, brasileiro nato é. Não interessa a nacionalidade do outro ascendente, o que está fazendo no Brasil, mas filho de brasileiro, nascido no Brasil, brasileiro nato é. Fez sentido? Maravilha, turma. Bem, então esse é o critério principal de atribuição de nacionalidade originária no nosso país, é o critério da origem territorial. Mas nós temos o ius sanguinis também. Vamos dar uma olhadinha. Na linha B, serão brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço oficial da República Federativa do Brasil. Vejam, da mesma forma que na linha A, a Constituição diz que o estrangeiro que está aqui apenas cumprindo o serviço oficial do seu país de origem não vai ser obrigado, não é, a atribuir a nacionalidade brasileira ao seu filho. Nesse caso da linha B, é o nosso nacional que está no exterior cumprindo um serviço oficial do país lá fora. Então, é lógico que ele terá o direito de atribuir, ele ou ela, né, de atribuir a nacionalidade brasileira ao seu filho que nasceu no exterior por ocasião desse cumprimento de serviço oficial. Observem que aqui nós temos o ius sanguinis, porque é o critério sanguíneo, não é? Que vai ligar esse brasileiro ao Brasil. Então, é o ius sanguinis associado ao critério funcional. Então, é o ius sanguinis associado ao critério funcional. Não é o ius sanguinis puro, não é só ser filho de brasileiro ou brasileira. É preciso que esse brasileiro esteja, no caso da linha B, a serviço oficial do país do Brasil, não é? Lá fora. Bem, primeiro, esse está a serviço do Brasil lá no exterior significa a serviço da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios, seja da administração pública direta ou indireta. Não existe hierarquia entre os entes que compõem a nossa federação. Então, não são apenas cargos federais que geram esse vínculo com o país, não. Eu tenho 2 exemplos, viu, de alunos meus que nasceram no exterior e foram, né, registrados como brasileiros natos nessa circunstância da linha B. Primeiro caso, o pai de um aluno, quando ele não existia ainda, né? O pai de um aluno foi transferido foi uma missão, na verdade, para o Canadá, como pesquisador.
Esse pai do aluno era pesquisador pela UFRJ, que é uma autarquia federal, e ele foi direcionado ao Canadá para continuar a realização de uma pesquisa que já fazia aqui no Brasil. E aí, né, mudou-se para o Canadá, passou um tempo lá, conheceu uma moça, se encantou, casaram, tiveram um filho, e esse filho, anos depois, foi meu aluno, né? Turma, vejam, o brasileiro foi realizar uma missão de pesquisa no Canadá por uma instituição pública, casou-se com uma estrangeira e teve um filho lá. Encaixamos exatamente essa linha B. Filho de pai brasileiro, nascido no estrangeiro, e ele estava a serviço oficial do Brasil no exterior. No outro caso, um casal mudou-se para a Alemanha por conta do serviço oficial que o rapaz realizava na eletronuclear, né, se eu não estou enganada. Ele foi enviado para a Alemanha para continuar com um projeto brasileiro lá fora, tinha acabado de casar, estava cumprindo, portanto, um serviço oficial do Brasil, né, pela eletronuclear. Eu acho que o nome, agora estou na dúvida, mas era uma estatal, né, e ele estava lá a serviço oficial do Brasil, enfim, né, enquanto durasse a missão. Eles, recém-casados, tiveram uma filha lá na Alemanha. Essa filha, anos depois, foi a minha aluna, né? Então, neste caso, vamos lá. É um casal de brasileiros que se mudou para a Alemanha por conta do serviço oficial que o rapaz realizava lá na Alemanha, não é? Então, a moça foi registrada, a criança foi registrada como brasileira nata também, diante, não é, do que dispõe a linha B do artigo 12, inciso 1º da Constituição. Muito bem, turma. Mas, Flávia, essa hipótese da linha B ela é muito restrita, porque a maioria dos brasileiros, né, que se encontram no exterior não estão cumprindo o serviço oficial do Brasil lá fora, não. Eles estão buscando melhores trabalhos, uma maior segurança, maior estabilidade, por questões pessoais, enfim, são múltiplos os motivos. E para esses brasileiros que estão no exterior, que não estão cumprindo serviço oficial do Brasil lá fora, como ficam seus filhos? Vamos lá. Serão, diz a linha C do 12, inciso 1, serão considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, vamos nós. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Observe, então, que nós temos aqui como critério determinante o ius sanguinis, não é? A origem sanguínea. Esse filho ou filha de brasileiro pode ser registrado em repartição brasileira competente. Pronto. É o que a maioria, né, dos brasileiros que estão lá fora fazem. Registram seus filhos em consulados, embaixadas, repartições, não é, específicas competentes para isso. Flávia, então, é o ius sanguíneo mais o registro? Sim, é o ius sanguinis mais o registro. Não basta ser filho ou filha de brasileiro. Esse é o critério sanguíneo, mas é preciso associar o registro que é feito em consulado, em embaixada competente. Então, essa é uma solução. Mas, e se esse brasileiro ou essa brasileira não desejar registrar o filho como brasileiro
no consulado, na embaixada. Teve um filho em um país de ius soli, a criança foi registrada como nacional desse país. O brasileiro acha que cabe ao filho optar, quando tiver idade suficiente, se será ou não brasileiro. Então, se o pai ou a mãe não registrar a criança como brasileira, ainda existe a oportunidade de que ela seja assim considerada? Sim. Vejam, a linha C tem essa parte final. Então, o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, olha aí, que venha a residir na República Federativa, do Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, turma, prestem bastante atenção aqui nessa situação. A mãe brasileira não registrou a criança, né? A criança nasceu no Chile e, né, não registrou a criança como brasileira por ocasião do seu nascimento. Bem, o tempo passa, aí vamos ver as situações. Essa criança chilena, né, ela não foi registrada como brasileira por ocasião do seu nascimento, atinge a maioridade, né, atinge aí os seus 18 anos e vem residir no Brasil. O que essa pessoa pode fazer? Não é? Ingressar com uma ação né, de nacionalidade brasileira, uma ação, né, de aquisição de nacionalidade brasileira, na verdade, é confirmação de nacionalidade, porque, né, ela já tem os critérios preenchidos, ela é filha de brasileira, nascida no exterior, mas ela precisa confirmar. Então, é uma ação de confirmação de nacionalidade perante a Justiça Federal de primeiro grau. Flávia, tem que ser na Justiça isso? Sim, é um processo de jurisdição voluntária, mas precisa ser feito em juízo perante a Justiça Federal de primeiro grau, quando esse filho ou filha de brasileiro atingir a maioridade e estiver residindo em nosso país. Ô Flávia, certo, nesse seu exemplo, a filha da brasileira veio morar no Brasil quando tinha lá seus 19 anos e ingressou pessoalmente perante a Justiça Federal de primeiro grau para confirmar a nacionalidade brasileira. Mas e se essa pessoa tivesse vindo para o Brasil, não é, menor de idade? Como é que ficaria? Os pais poderiam ingressar com a ação em nome do filho? Não. Não, porque a nacionalidade aqui ela é personalíssima. O que iria acontecer? Vejam, vindo o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, a residir no Brasil, ainda menor, passa a ser considerado brasileiro nato, sujeita essa nacionalidade à manifestação da vontade do interessado, mediante a opção, depois de atingida a maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Flávia, resumindo, bem, vindo nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda menor, ele será considerado brasileiro nato temporário, ou seja, um título provisório. Quando ele adquirir a nacionalidade, quando ele adquirir a maioridade, né, a maioridade civil, aí ele deverá, sim, confirmar a sua opção pela nacionalidade brasileira
perante a Justiça Federal de primeiro grau, para que ele possa se tornar um brasileiro nato em definitivo, não é? Enquanto isso não ocorrer, não é, nós estaremos diante de uma condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Muito bem, gente. Fez sentido? Maravilha. Agora, nós vamos tratar dos brasileiros naturalizados. Vejam só. O artigo 12, inciso 2 da Constituição, diz que são brasileiros naturalizados. E aí nós temos as hipóteses das alíneas A e B da Constituição. Vale a pena dizer aqui a vocês o seguinte, que não há naturalização tácita ou por decurso de prazo. Não há naturalização tácita ou por decurso de prazo. Então, se o equatoriano permaneceu aqui no Brasil por 30 anos, não vai chegar uma cartinha do correio oficial, não é? Para dizer a ele, parabéns, está aqui, você se tornou um brasileiro naturalizado. Isso não vai acontecer. Não há naturalização tácita ou por decurso de prazo. A naturalização sempre depende de manifestação da vontade. Ou seja, aquele que não é nacional, que quer se tornar nacional, precisa se manifestar nesse sentido. Bem, o artigo 12, inciso 2, a linha A, diz o seguinte: serão brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Bem, vamos lá. Então, estrangeiro. Quem é que vai adquirir a nacionalidade brasileira? Aquele que não tem, não é? Então, é o estrangeiro. O estrangeiro se divide aqui em duas situações. Os que, na forma da lei, a lei, minha gente, é a lei que eu mencionei a vocês, é a lei da migração, não é? A lei 13.445 de 2017. E aqui nós temos a situação dos estrangeiros, não é? Do estrangeiro, que eu coloquei no singular, do estrangeiro originário de país de língua portuguesa. São situações distintas aqui, tá? São situações bem distintas. Deixa eu mudar a cor. O estrangeiro originário de país de língua portuguesa, olha aqui, ele deve preencher os requisitos que aqui estão, que eu vou chamar de número 1. Residência por um ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Turma, observem que os requisitos são mais restritos. Ou seja, basta morar, né, por um ano no Brasil, não ter nada que desabone a sua conduta, isso é comprovado por uma série de documentações. E o estrangeiro originário de país de língua portuguesa, seja Portugal, seja Angola, alguns países africanos também falam português, enfim, originário de país de língua portuguesa, basta que o originário se manifeste perante o Ministério da Justiça. O processo administrativo de aquisição de nacionalidade corre perante o Ministério da Justiça. As delegacias da Polícia Federal acabam instrumentalizando os documentos, fazendo a ponte para o Ministério da Justiça, mas é um procedimento que corre lá. Bem, e os outros estrangeiros? Alemães, japoneses, chineses, norte-americanos. O que vai acontecer com os demais estrangeiros
nesse caso do 12, inciso 2, a linha A. Bem, o estatuto, na verdade, agora não é mais Estatuto do Estrangeiro, é a Lei de Migração, não é? O estatuto foi revogado pela lei de Migração. A Lei de Migração, ela diz o seguinte, olha só, artigo 65 da Lei de Migração, 13.445, 2017. Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencheu as seguintes condições: ter capacidade civil, ter residência em território nacional pelo menos por 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas condições do naturalizando, não possui condenação penal, estiver reabilitado nos termos da lei. Observem que a legislação ela traz maiores rigores para o estrangeiro que não é originário de país de língua portuguesa. Bem, turma, a naturalização desse artigo 12, inciso 2, a linha A, ela é chamada de naturalização ordinária, fruto de ato discricionário do poder público. Ou seja, é possível que ainda que o estrangeiro preencha todos os requisitos que estão previstos na Constituição, na Lei de Migração, que o Brasil negue, né, o pleito de naturalização, sim. Essa naturalização da linha A do 12, inciso 2 da Constituição é chamada de ordinária e o ato da naturalização é um ato discricionário, um ato administrativo discricionário, ou seja, é possível, né, que se negue o pedido feito, ainda que os requisitos estejam devidamente satisfeitos? Sim, é perfeitamente possível. Fez sentido, minha gente? Ótimo. Na próxima aula, nós vamos tratar da naturalização extraordinária, da perda de nacionalidade, e aí nós vamos abrir um capítulo muito interessante aqui nas nossas aulas, que versa sobre direitos políticos, outra temática sempre fundamental para a prova da OAB. Então, mais uma vez, mandem suas dúvidas pelo plantão de dúvidas. Quem está lá no Instagram, siga Flávia_Bahia. Aqueles que irão comigo na segunda fase da prova da aprovação, chequem o Instagram, segunda fase, Flávia Bahia. E vamos juntos, né? Continuaremos juntos, construindo, né, o nosso caminho para a prova da aprovação. Um abraço carinhoso, minha gente.